Peter Pan e Wendy. Quem nunca ouviu falar desses nomes? Este é o nome de um dos livros mais famosos e amados da literatura infanto-juvenil. Peter Pan. O sucesso da peça na época pode ser explicado por conta de sua renovação e evolução. Na época, ninguém nunca havia visto atores voando, pessoas voando em uma peça em lugar nenhum, nem no cinema. Então, foi renovador e esplendoroso na época. Os espetáculos e virou tradição, na verdade. Mas um dos principais motivos para o sucesso da peça é que o autor sempre deixou claro que no mundo de Peter Pan havia a Terra do Nunca e que nessa terra as crianças, caso quisessem permanecer lá, nunca cresceriam e sempre estariam crianças e vivendo em um mundo de magia para sempre. Este fato dessa ideia é mostrado até mesmo em um filme chamado Em Busca da Terra do Nunca, que é nada mais do que a biografia do autor James Bay. É um filme bonito, lindo, na verdade, em que tem partes tristes, como a morte do irmão dele, que completaria 14 anos. Ele morre de acidente. Mas também tem partes felizes, como o James Barry ajudou a família dele mesmo e também a família de uma amiga que ele conheceu, que tinha filhos pequenos, que eram 6 meninos. James Barry, ao longo do tempo, foi pensando e criando a Terra do Nunca, o mundo dele e as histórias, com fatos que aconteciam na vida real, na própria vida dele e ao redor dele. Ele tinha uma imaginação muito fértil, uma criatividade e também uma sensibilidade com as pessoas muito forte. Uma das coisas mais incríveis e lindas de se saber sobre James Barry é que, com o sucesso da obra dele, Peter Pan e Wendy, tanto do livro quanto da peça, e de tudo que ele foi conquistando através desse sucesso, ele deixou, antes de morrer, ele deixou a herança dele. Ele morreu como um dos escritores mais ricos e bem-sucedidos da Europa. Então, ele deixou essa herança principalmente para o hospital em Londres. É um hospital que tem até um filme de 2015 sobre ele. Neste hospital, a gente pode ver a gratidão e o impacto que essa obra Peter Pan e Wendy teve sobre as pessoas na época e continua tendo. Neste hospital tem até uma estátua muito bem feita do Peter Pan e da Sininho voando no quintal, assim, do lado de fora do jardim. Este hospital é um hospital infanto-juvenil. Ele tem até hoje os direitos da obra, mesmo Peter Pan já tendo sido domínio público. A lei da Inglaterra conseguiu fazer com que o hospital, mesmo assim, seja beneficiado pela obra. E isso é uma coisa que me fez gostar mais ainda dessa obra
e de todo esse impacto positivo da obra de James Byrne. Ao contrário do que em alguns lugares circulou sobre a obra Peter Pan, em alguns lugares aqui na internet, veio circulando nos últimos tempos em que umas teorias meio bizarras de que na Terra do Nunca as crianças não crescem porque estão todos mortos. O único que está vivo é o Capitão Gancho e os piratas, por isso que eles são adultos. Peter Pan e todos estão mortos. Na verdade, tipo, essa teoria aí dá pra falar de qualquer coisa, então é meio sem graça, assim. Isso não acho legal, saudável ficar tentando meio que estragar as histórias, assim. Principalmente essa, que é uma que cativa pela história e também por a mensagem e o como que o autor mesmo, ele sempre deixou claro o que era a história, que é uma fantasia, então, na fantasia, a história é real, na fantasia, no mundo, na história. Não quer dizer que é tudo alucinação, ou é tudo, são todos fantasmas. No livro mesmo, até a mãe da Wendy no final, ela adota as crianças que estavam na ilha, que até durante elas adotam. Então, tipo, como elas adotariam fantasmas? Tem jeito de adotar fantasma? Nunca ouvi falar. Então, também, então era só Peter Pan que estava morto. Não. Isso também é retirado quando você lê no livro que a mãe da Wendy também faz um convite para o Peter Pan ser adotado pela família Darling, mas ele não quis ser adotado. Ele fica sensível a esse pedido, dá pra ver. Ele fica sensível a esse pedido e até pensa em ser adotado. Porém, logo vem na mente dele, mas eu vou ter que abrir mão, da magia, eu vou ter que abrir mão de voar, você ter que abrir mão de todas essas alegrias que eu tenho. Então, não vou. Ele fica muito triste também, porque os meninos perdidos querem ser adotados. Os meninos perdidos eram felizes na ilha da Terra do Nunca, porém eles querem ser adotados para terem uma família e tudo, conforme a Wendy falou para eles que eles teriam. Então, mas no final do livro a gente pode ver que fala que os meninos perdidos, à medida que eles foram vendo como era o nosso mundo, eles veem como é o nosso mundo, aqui que eles vão ter que estudar, e quando crescerem vão ter que trabalhar, e que a Terra do Nunca era muito diferente de Londres, e assim tá escrito no livro assim, e logo eles se arrependeram de ter saído da ilha e de ter deixado o Peter Pan. Porém, eles vão ter que se conformar em crescer agora, que lá na Terra do Nunca eles não cresceriam. Mas agora em Londres eles teriam que se conformar em crescer. Porém, mesmo assim, eles crescem felizes, porque eles estão em um lar de paz, que é o lar de amor, que é da família da Wendy. Esse lá tinha muito amor. Eles se arrependeram de ter saído da ilha por conta da magia e do Peter Pan e de tudo que eles deixaram lá. E que eles seriam crianças para sempre, mas eles vão crescer em um lar de amor. Então, é triste e ao mesmo tempo feliz. Bem, uma coisa muito legal
impressionante neste livro, nessa história, e que é que ela é muito complexa, assim, os personagens têm personalidades complexas, tanto as crianças quanto os adultos, eles têm defeitos e qualidades também. O Peter Pan, ele tem defeitos e muitas qualidades também. O Gancho tem defeitos e qualidades também. A Wendy, os irmãos, os meninos perdidos, as fadas. Também no livro deixa claro que na Terra do Nunca era um lugar de crianças eternas, mas que também era de criaturas fantásticas, perigos e aventuras ao mesmo tempo. Outra coisa muito interessante sobre o personagem Peter Pan é que ele é só uma criança lá. Ele é uma criança, ele tem o corpo de criança e a mente de criança também. Já tem muitos e muito tempo que ele está na Terra do Nunca, junto com os meninos perdidos. Porém, deixa claro que a mente e a aparência dele é a mesma da de Wendy, que era criança também. Então, e também com isso, mesmo o Peter Pan ele não querendo crescer, ele tem atitudes no livro em que são atitudes, na verdade, de uma pessoa, apesar de ele ser imaturo, ser uma criança, ele tem atitudes nobres também. E isso é bom que eu não acho bom assim um personagem ao mesmo tempo ele é todo certinho, sabe? O personagem é todo vilão. Eu não gosto disso. Tipo, personagens mais interessantes para mim é aqueles que têm defeitos e qualidades. Mas uma coisa no Peter Pan é que ele tem sim muitas qualidades, que é de coragem, que é de ele não tem medo de salvar, ele não escolhe deixar de salvar os meninos, deixar de salvar a Wendy. Ele tem sentimentos, sim. E ao contrário do que circulou, sim, nos lugares, ele não é nem herói, nem vilão. Ele é uma criança, né? Eu vi muitos falando isso. Ele não é nem herói, nem vilão. Ele é uma criança, mas que tem atitudes nobres, até mesmo de um adulto, no livro. Então, o Gancho também. Para mim, ele não é herói nem vilão. Ele é um personagem que, na verdade, na história ele existe, porém ele, na filosofia, seria assim um simbolismo do tempo, assim, que nem o crocodilo também. Seria um simbolismo do tempo passando, assim. E é isso. Essa história é fantástica. Se você nunca leu o livro, procure a melhor edição, a melhor versão para você ler o livro original. É a melhor tradução também, porque tem essa diferença de traduções. Algumas palavras, algumas frases podem mudar assim o sentido de acordo com a tradução. Eu recomendo vocês a comprarem, a conseguirem a tradução de um box, que tem um box verde. Pesquisa assim, box Peter Pan, que vai ter o Pequeno Pássaro Branco e o Peter e o Wendy. E também vai ter curiosidade do livro para colorir, análise de personagens. É uma coisa assim, para te deixar fã mesmo da história. É um box que ele é muito bonito por fora e por dentro também. Eu vou falar aqui no canal sobre outras fantasias. Essa foi a primeira porque sempre foi a minha favorita desde pequena. E eu vou também mostrando desenhos e ilustrações
que eu gosto de fazer, de livros e de filmes e de outras coisas. Então a gente vai crescendo, eu vou aprendendo a evoluir no canal e editar. E você gosta de desenho, ilustração e de fantasia, de literatura, se inscreve no canal e compartilhe, que a gente vai crescendo juntos. Mas não se esqueça, segunda estrela direita é o endereço que você nunca deve esquecer. É o endereço do nosso cantinho aqui. Tchau, tchau. Muito obrigada por assistir.